Saia da crise, vá se qualificar. Venha para a Treinatec BH. Olá, sejam bem-vindos à Treinatec BH Curso. Meu nome é Diogo Rezende. Estou aqui para mostrar para vocês o termostato, um componente muito importante na refrigeração. Vou mostrar a função e o teste desse componente. Esse componente aqui, a função dele é qual? Controlar a temperatura interna de um refrigerador, ligando e desligando o compressor. Beleza, como que o termostato funciona? Na parte de trás dele tem esse fio, o nome dele é bulbo. Dentro desse bulbo contém um gás, o cloreto de metila. O procedimento de funcionamento é o princípio básico de pressão e temperatura. Quando aumenta a temperatura de um corpo, aumenta a sua pressão. Então tem um gás aqui dentro, quando aumenta a temperatura dele, ele aumenta a pressão. Ele exerce uma pressão no diafragma. Tem uma ilustração do lado aqui. Vocês podem ver, tem um bulbo, que é essa parte aqui, fica conectado lá no evaporador. Tem que estar bem fixado para sentir a temperatura interna do refrigerador. Quando a temperatura, ou seja, a temperatura ambiente, é uma temperatura alta com a geladeira. A temperatura está alta, a pressão que está nesse gás aqui dentro é uma pressão mais alta. Faz uma força maior, faz com que esse contato feche. Fechando esse contato, permite que a corrente elétrica ligue quem? O compressor. O compressor ligando começa a refrigerar. Refrigerando diminui a temperatura. Quando a temperatura cai, aqui você tem uma regulagem, que faz força contrária a desse bulbo. Quando a temperatura diminui, a pressão desse bulbo aqui, desse gás, vai ser menor, a força dessa mola vai ser maior, fazendo com que esse contato abra. Abrir esse contato, desliga o compressor. Desligando o compressor, a temperatura começa a subir. Subindo a temperatura, a pressão aqui vai aumentar, a pressão vai ser maior que a pressão da mola, fecha de novo o contato e liga novamente o compressor. Normalmente, a diferença de temperatura entre liga e desliga, normalmente é regular de fábrica, de 4 graus. É o diferencial do termostato. Os termostatos digitais, a gente pode controlar, alterar esse diferencial. Mas normalmente, esses normais, a gente não mexe na regulagem dele, que é essa chave de fendas, esse parafusinho aqui. A gente não mexe nessa regulagem. Perfeito? Bom, o teste desse componente, como funciona? Repara que aqui ele tem dois contatos elétricos. Seria esses dois aqui, ó, simbolizando tá aqui, e são esses dois aqui. Então, normalmente a temperatura ambiente é uma temperatura alta. Ele vai dar continuidade. Lembrando que tem esse dial, você tem que girar no sentido horário, que alguns modelos têm a posição desligada. Você gira no sentido horário, ele vai ter que dar continuidade. Você pega seu instrumento multímetro na escala de resistência ohmmica. Coloca na escala de resistência. Alguns modelos, lembrando, tem um apito sonoro. Se tiver, você coloca na escala do apito sonoro. Verifique se está funcionando, coloca uma ponta de prova na outra. Ok, está funcionando. Pega o termostato, gira no sentido horário, girou, coloca uma ponta de prova de um lado e a outra do outro lado. Verifique se vai dar continuidade. Apitou, tá ok, deu continuidade. Se não apitasse, não ia dar continuidade, significa que está ruim. Pode trocar seu termostato. Beleza? Então, mais uma aula. Aguardo vocês no portal da Treinatec BH. Assista nosso vídeo. Aguardo vocês. Obrigado. Treinatec BH.